Cidade de Serra, Espírito Santo, julho de 2001. Uma mulher rompe o silêncio da madrugada. Ela foi lá em casa, no maior desespero, e aí eu tentei socorrer. Mas como cheguei lá, já não tinha condições. A polícia é chamada. Dá uma olhada nesse quarto. O dono da casa foi assassinado, os cachorros envenenados. Já falo com vocês. A viúva conta o que aconteceu. Informou que ela se encontrava dormindo com a vítima, né, com seu marido, enquanto dois indivíduos encapuzados, envenenando os dois cachorros, entraram em sua casa, a acordaram, acenderam as luzes, fizeram com que os dois fossem à sala e retornaram apenas com ele, o executando. Depois disso, subtraíram os bens, ou seja, R$30 em espécie e 2 televisores. Meu filho. No velório, a viúva chora a morte do marido. Dária dos Santos Souza e Ari Ferreira da Silva tinham um relacionamento de 14 anos. Vivia muito bem os dois, não parecia nunca a gente pensou em nada deles, nunca. Nenhum dos assaltantes foi identificado. Alô? Você vai morrer, ouviu? Dias depois, a viúva começa a receber ameaças. Justo. Ai, filho, que distração. Durante 2 anos, ela e o filho vivem com medo. Vamos entrar, filho, depressa. Entra, filho. Ela realmente estava desesperada, o que levou, inclusive, que ela retirasse o filho dela de uma escola onde estava estudando. Então, dona Dária, a senhora veio até aqui e disse que tinha novidades. Setembro de 2003. Que não foi um assalto que aconteceu. Acompanhada de uma advogada, Dária procura a polícia e faz uma revelação surpreendente. Eu sei quem matou a Ari. Boa noite. Depois de 2 anos de mistério, a viúva confessou o assassinato do marido e contou toda a verdade sobre a noite do crime. Foi Dária quem deu as chaves de casa para os bandidos. Foi ela quem envenenou os cachorros. E foi ela também que, depois de 4 tiros, inventou uma farsa para enganar os vizinhos e a polícia. E para isso ela contratou 2 elementos. Um desses elementos, inclusive, era a amante dela. Achei que ela estava escondendo alguma coisa, mas daí que ela quisesse realmente a morte do meu pai, isso eu não imaginava. O filho de Ari, que tem o mesmo nome do pai, relembra a história dele. Ele é o tipo de pessoa seguinte, ele chegava num lugar, não tinha tempo ruim. Se tivesse tristeza, ele só trazia alegria e ele tomava conta das atenções de todas as pessoas realmente. Anos 60. Quando jovem, Ari se destaca no futebol. Ele é o artilheiro do time de sua cidade natal. Chutava muito forte com as 2 pernas, isso eu me lembro bem. E sempre pênaltis, ele que batia, porque ele batia muito forte, ele nunca perdia. Ari fazia tantos gols que foi convidado para jogar num time rival de uma outra cidade. E lá ele ganharia dinheiro para poder jogar. A mudança de time revolta os torcedores. Numa viagem, Ari ganha um apelido que vai acompanhá-lo pelo resto da vida. Só que naquela época não tinha ônibus que interligava as 2 cidades. Ele tinha que ir de carona nesses caminhões de verdura. Aí o cara, para sacanear ele, colocou o apelido dele de Repolho. Bem-humorado, Ari aceita o apelido e continua a jogar. Depois de uma partida, ele se aproxima de uma jovem chamada Lídia. Quando ele conheceu minha mãe, e ali eles começaram a namorar e se casaram. Ari e Lídia tiveram 5 filhos. Para sustentar a família, Ari conseguiu emprego numa companhia de energia. O casamento com Lídia durou 17 anos e chegou ao fim em 1981. A partir daí, Ari passou a se envolver com outras mulheres.
Tem um Provolone, por favor, tá? 1987. Ari está com 44 anos quando se apaixona de novo. A eleita é uma jovem que se chama Dária. Eu sempre achei ela falsa. Sempre achei ela dissimulada. Ela estava querendo uma pessoa para se encostar. Ari e Dária tiveram um filho e se mudaram para o balneário de Jacaraípe, na cidade de Serra. Eles foram morar nesta casa. Ari e Dária se tornam pessoas queridas entre os vizinhos. Deixa eu levar meu menino pro pronto-socorro. Ele tá passando. Calma, vou pegar a chave do carro. Ele tinha um lado muito humano. Ele se preocupava muito com as pessoas que o rodeavam. O carro dele era praticamente uma ambulância, que as pessoas saíam até do outro lado do bairro para chamar ele para poder socorrer alguém, esse tipo de coisa. Então, ele podia ser a hora que fosse, ele estava lá junto. Os anos passam. Em maio de 1999, Ari leva um grande susto. Ari, fala comigo. Afasta um pouco, ele não tá vendo. Ele precisou operar o coração e por pouco não morreu. Segundo o depoimento de Dária à polícia, Ari ficou impotente depois da operação e os dois começaram a brigar muito. Mas os parentes de Ari têm uma outra versão. Eles dizem que Dária queria apenas uma coisa do marido: o dinheiro. Eu sabia que ela não gostava dele. Ela queria ter mesmo alguém que sustentasse ela, né? Como no pátio, vamos mexer esse copo. Segundo testemunhas, Dária provoca ciúmes em Ari com o irmão dele. Vai morrer. Não, qual é o problema? Então os irmãos estavam de olho nela. Então ficava aquele clima. Aí ela falava com ele, pra quê? Pra provocar ciúme. Teve uma época que ele estava morando com a Dária e que ele separou e foi morar com você, foi isso? 3 vezes. E o que ele falava pra você? Por que ele ia separar? Falava que não dava mais certo. Os dois não davam mais certo juntos. Falava isso. E aí, mas só que ela ligava muito pra ele. Aí eu pensava assim, quer ver que ele vai voltar? Ele voltava mesmo. Ari só não desconfia de um problema. Dária já tem um amante. O nome dele... Gilmar José da Silva, 24 anos mais novo do que Ari. E chegou-se a um indivíduo, inclusive, envolvido com criminalidade. Já tinha sido acusado de algumas ilicitudes aqui na comarca de Serra. Uma mulher aluga um quarto na casa de Ari. Sem querer, ela ouve conversas de Dária com o amante. Tava com saudade? Muita. Achei que você não ia me ligar mais. Como que eu não ia ligar pra uma belezura dessa? Belezura. Você fala isso pra todo mundo que eu sei. Juro que não. Você é minha rainha. É, rainha. Mas a rainha aqui tava já na saudade, viu? Safado. A inquilina vai se mudar sem contar nada para Ari. E essa senhora diz que realmente eles moraram naquele imóvel e que o telefone, inclusive, era comum e que a dona Dária, com frequência, ela atendia o telefone de um indivíduo conhecido por Gilmar. Meses depois, Ari procurou um amigo e fez um desabafo. Ele estava desconfiando que ele estava levando galho, só isso que ele falou comigo. Porque ele pegou um cara lá falando, rodeando a casa dele e desconfiou que era isso, a amante dela. Dária tranquilizou Ari e descartou a existência de um amante. Em seguida, ela procurou Gilmar e contou uma outra história. Disse que era espancada pelo marido e que ele e Ari tinham um bom seguro de vida. E aí, Dária, como é que é? Já escolheu aí? Escolhi, Gilmar? Eu não entendo nada disso. Fala você. Gilmar sugere à amante uma forma de se livrar do marido. Tem alguma preferência? Pô, pode ser essas aí mesmo, tá bom? Isso aí tá bom. Gostei disso aqui. Ela teria encomendado, ela e o Gilmar, a morte da vítima a um certo indivíduo conhecido por Neguinho, que é o Davidson da Silva Falcão, pela importância insignificante de R$350. Aos 18 anos,
Davidson era um comparsa de Gilmar. Essa é a chave da porta da frente, Gilmar. Pode deixar com nós. Juntos, os três planejam o assassinato de Ari. Existia um interesse financeiro, né? Existia também a própria idade da vítima, que era bem superior a ela, o patrimônio que a vítima possuía. Olha aqui, meus amores, que eu trouxe pra vocês. Olha aqui, que gostoso. Vem, Carminha. Olha Noite aqui. de 5 de julho de 2001. Dária prepara o caminho para os assassinos. Ela ministrou uma substância venenosa conhecida como chumbinho. O passaporte não havia esses sinais de arrombamento. Aqui que deu início à execução dos fatos, né? Eles, encapuzados, que depois viemos a descobrir que era o Neguinho e o Gilmar, entraram no local, por volta de 1h da manhã. Os dois cachorros se encontravam exatamente aqui. O primeiro, nesse setor aqui, exatamente neste local, envenenado. O segundo, havia um veículo aqui, que eu não me recordo qual era, ele se encontrava exatamente embaixo deste veículo. Já sabendo que os dois cachorros se encontravam envenenados, e, de posse da chave, entraram no local e deram início à execução dos fatos. Seguiu assalto! Assalto! Gilmar e o comparsa anunciam um assalto. Dária vai para o quarto do filho. A vítima não teve a mínima possibilidade de esboçar qualquer reação defensiva. Existem as declarações do filho dela, uma criança de 12 anos de idade, na época que a tudo presenciou, e que diz que realmente essas pessoas entraram na casa. Os assassinos roubam dinheiro e alguns aparelhos e depois fogem. Aí eles simularam, teoricamente, um roubo, né? Para poder que fosse um latrocínio. Por favor! Em seguida, Dária continua o plano. Se fez uma coisa, de repente eu poderia estar até arrependido na hora, porque representou muito bem. No local do crime, a polícia descobre indícios que contrariam a versão do assalto. Apesar da desconfiança da polícia, o desespero da viúva parecia convincente e o caso ficou sem solução. Dária só não contava com um problema. Aqui, meu amor, o dinheiro do seu amigo. Deu tudo certo, né? Não. Sai. Que isso, Gilmar? Senta. Eu quero 4 mil reais ou então uma moto. Mas não foi isso que você combinou. Mas mudou o que eu combinei. Eu quero 4 mil reais ou então uma moto. Ela diz que teria discutido com ele, dizendo que ele teria se oferecido para cometer o crime gratuitamente. Ela disse que não tinha condições de pagar para ele essa importância de 4 mil reais. A partir daí, ela passou a ser perseguida por ele. Alô? Você vai morrer, ouviu? A vida de Dária se torna um inferno. Vamos entrar, filho, depressa. Fez um pacto com o diabo e pagou caro por isso. Assustada, ela resolveu alugar a casa e se mudar. Também ela conta que, certa ocasião, uma vizinha teria falado para ela que uma pessoa que se identificou como um pastor teria comparecido até a residência da Dária, sabendo que a Dária estava alugando o imóvel. Dária marca um encontro com o pastor. Pastor, Ela tem mais uma surpresa. No atraso, a senhora está perdoada, sim. Essa pessoa era o Gilmar, que inclusive estava de terno com uma Bíblia e que fez várias ameaças também para ela. Como assim? Dária então vai até a polícia e depois de 2 anos conta todos os detalhes sobre o assassinato de Ari. eu sei quem matou Ari. Não foi simplesmente a vontade de colaborar com a justiça para a elucidação do crime, não foi o arrependimento que levou Dona Dária a comparecer à presença da autoridade policial, e sim o desespero em razão das ameaças que ela estava sofrendo por parte do Gilmar. Então ela objetivava que o Gilmar fosse preso. Meses depois, Gilmar e Davidson foram presos. Gilmar negou o crime
e aguardava o julgamento em liberdade quando morreu num acidente de trânsito. No mês passado, Davidson foi condenado a 13 anos de prisão. Dária, a outra acusada, ficou apenas 4 meses na cadeia. Ela saiu para responder ao processo em liberdade. Dária então fugiu, levando com ela o filho adolescente. Agora, você premeditar um crime, comprar chumbinho para envenenar os cachorros, preparar e ficar pensando assim, poxa, esse é o último café de Ari, este é o último almoço de Ari, e depois deitar do lado dele e saber que deu a chave de casa para o assassino entrar, é uma pessoa muito fria. A casa onde ocorreu o crime hoje é ocupada por moradores sem teto. Ela foi abandonada por Dária. A partir do momento que houver punição para esse tipo de coisa, as pessoas vão pensar 2 vezes em querer fazer alguma coisa errada, entendeu? E pra gente, com certeza, vai amenizar. Acho que ele tem até me cobrado isso. Mas, com certeza. Você tem sonhado com ele? Eu penso mais do que sonhar. Eu sinto muita falta dele. Se você tem alguma informação que possa levar à prisão de Dária dos Santos Souza, 41 anos, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro 2547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Na semana passada, o Linha Direta mostrou a história de Divina de Fátima Pereira, acusada de aplicar golpes em comerciantes e de matar a própria irmã grávida de 9 meses. Graças à sua denúncia, menos de 12 horas depois da exibição do programa, Divina foi presa. Divina estava escondida em São Paulo e, para tentar escapar da polícia, apresentou uma identidade falsa. Segundo a acusação, Divina matou a irmã Rosa em 1994, na cidade de Goiânia. Motivo? Ela queria ganhar o dinheiro de um seguro de vida. Agora Divina vai ficar presa, enquanto aguarda julgamento. Este homem ajudou a amante a matar o marido. Está condenado a 14 anos de prisão. O crime foi no Espírito Santo. Valdecir Pereira foi localizado em Orlando, nos Estados Unidos. Com essa prisão, chega a 15 o número de foragidos mostrados em linha direta que foram presos no exterior. Segundo a Justiça, a dona de casa, Giovana Nunes, queria o dinheiro de um seguro de vida e por isso se juntou ao amante, o ex-policial Valdecir, para matar o marido, o metalúrgico Geraldo Nunes. Eles contrataram 2 pistoleiros que assassinaram Geraldo em 1995. Giovana foi condenada a 15 anos de prisão, mas Valdecir fugiu. O que ele fez foi de uma covardia tão grande que perdoar ele jamais. Nem sei como um monstro daquele podia ser policial. Valdecir foi preso nos Estados Unidos. Ele estava vivendo ilegalmente no país e morava na casa de uma família de brasileiros. Nós não tínhamos conhecimento de que ele estava enrolando, só soubemos por internet do programa. A equipe do Linha Direta acompanhou a transferência de Valdecir para o Brasil. Ele disse que é inocente e chegou até a negar o caso com a mulher da vítima. Eu não matei ninguém, nunca mandei matar ninguém. E você tinha um caso com a Giovana? Não, nunca tive caso com ela. Se ela queria ter um caso com um policial, não foi comigo, tá? E por que você fugiu para os Estados Unidos? Para ganhar dinheiro para poder pagar um advogado. E também já estão na prisão Adécio Silva dos Santos, o Langanha, acusado de matar 2 fazendeiros na Bahia. Ele foi preso no mesmo estado. Gladstone Pereira, acusado de matar uma professora na Baixada Fluminense. Ele foi localizado pela polícia na Paraíba. Carlos Antônio Toledo, acusado de matar o namorado da ex-mulher. Luiz Rodrigues dos Santos, acusado de assassinato no Tocantins, foi preso no Mato Grosso com documentos falsos. E Juarez Vieira, acusado de matar um homem no Rio Grande do Sul. Ele se entregou à polícia.